E aí galera, cheguei, professor Andreas na área aqui mais uma vez pra gente começar este conteúdo que é muito legal, que é movimentos oscilatórios, povo. Neste conteúdo a gente vai ver muita física, a gente vai ver também muita matemática, tá? Então a gente vai juntar as duas coisas e deixa eu te contar uma coisa, pra você ir se animando aí e se confortando. A gente vai fazer ciência aqui. Eu não vou jogar a fórmula pra você. A gente vai chegar na fórmula pensando em tudo que você já sabe sobre o conteúdo de física. Show? Então, movimentos oscilatórios é o nosso objetivo nesta aula de agora, mais especificamente chegar na equação da elongação. Professor, o que é isso? Calma, pequeno padawan, já chegaremos lá. Povo, o que é um movimento oscilatório? Só abre teu coração para mim, fala, olha só, escuta essa palavra, movimento oscilatório. O que significa isso? Movimento oscilatório, povo, é isso aqui, ó. É um movimento que pode ser classificado como harmônico, tá? Então a gente vai chamar este movimento oscilatório que a gente vai estudar de MHS, movimento harmônico simples, tá? Um movimento oscilatório é um movimento que oscila em relação a um ponto de equilíbrio. Um movimento que oscila em relação a um ponto de equilíbrio, tá? E nós chamaremos de MHS. A gente que é mais brother aqui da física, a gente vai chamar de MHS. E a gente vai chamar de MHS quando ele for periódico, oscilatório e expresso por meio de funções trigonométricas como seno e cosseno, tá? Então a gente vai usar seno e cosseno? Vamos usar seno e cosseno, você já vai ver como que a gente vai utilizar. Mas, para agora, o que é importante? É um movimento oscilatório e periódico. Oscilatório é quando oscila em relação a um ponto de equilíbrio, tipo um pêndulo, ó. Oscila em relação a um ponto de equilíbrio e ele é periódico quando ele se repete. Então, um período é o tempo de uma oscilação. Confere? Qual que é o período de translação da Terra? É o tempo que ela dá uma volta em torno do Sol, né? Então, é um período. Então, ela se repete. Fechou? Exemplos de MHS, movimento harmônico simples. O pêndulo, tá vendo esse movimento aqui? Em relação a um ponto de equilíbrio, é um exemplo. Daí, este movimento, a gente já aplica para isso. Para relógios, por exemplo, certo? E também a gente pode aplicar para várias coisas diferentes, tá? Estou te dando alguns exemplos. Não tem como eu falar aqui 50 milhões de exemplos, se você quiser até dá, porque tem muito exemplo de MHS. Mas aqui, ó, um exemplo legal, o motor de um carro. O motor de um carro, o pistão lá dentro, ele fica num MHS. Enquanto o teu carro está funcionando, o pistão está fazendo isso aqui, ó. Isso quer dizer que é um movimento oscilatório, ele oscila em relação ao ponto de equilíbrio e também se repete de tempos em tempos, porque ele vai e volta, vai e volta. Então também é um MHS. Fechou? Só para te abrir a tua cabeça um pouquinho, sabe aqueles filmes de faroeste que você assiste às vezes? Que daí o cara vem com a arma aqui no coldre e quando ele vai entrar no bar, ele mete o pezão na porta do bar e a portinha faz tec, 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 tec. Aquilo pode ser considerado também um MHS, né? Só que lá tem atrito. Aqui nas questões que a gente vai ver, não tem atrito na jogada. Se lá tem atrito, a portinha vai fazendo assim, ó. E daí ela para, né? Quer dizer que é um movimento harmônico amortecido. Não é um movimento harmônico simples, como a gente está estudando aqui. Beleza? Então só para te localizar aí. Tem mais exemplo? Tem muito mais exemplo. A gente vai falando conforme a gente for progredindo, tá? O que eu espero que você lembre? O que você tem que lembrar para se dar bem nessa aula aí? Tem que lembrar de alguns conceitos lá do movimento circular, tá? Primeiro conceito, conceito de período. Esse eu sei que você sabe, a gente acabou de falar que período é o tempo que leva para algo fazer uma volta completa, beleza? E frequência é o número de voltas, se liga no conceito. Frequência é o número de voltas que algo dá num certo período. Número de voltas por segundo, pode ser? Daí a gente tem hertz lá, né? Como unidade. E eu sei que frequência é 1 sobre F. Então a primeira formulinha que você vai anotar aí pra mim, frequência é 1 sobre período, ou período é igual a 1 sobre frequência, tanto faz, tá? Frequência é 1 sobre período. Segundo conceito que você tem que lembrar, lá do movimento circular, tem que lembrar do que é velocidade angular, povo. O que é velocidade angular? Eu tenho uma bolinha, vamos supor, e ela tá presa numa cordinha, e eu tô fazendo assim nessa bolinha. Tá bom, prof. Ela tá indo no sentido aqui anti-horário no movimento circular. O que é a velocidade angular? Só para relembrar, isso aí você já viu, tá? Você já sabe essa parada aí.
Velocidade angular é quanto de ângulo esta bolinha faz num certo tempo. Quanto de ângulo ela faz por segundo. Então, quando tá fazendo assim, ó, quando ela faz isso aqui, ó, daqui pra cá, ela foi um ângulo de 90 graus, certo? 90 graus. E se ela fez 90 graus, sei lá, em 2 segundos? Então, a velocidade angular vai ser 45 graus por segundo. Isso é velocidade angular, a velocidade do ângulo. Fechou? Tudo bem? Então, cuidado, se esperte, é quanto de ângulo ela faz em um determinado tempo. Por exemplo, se eu pedir a velocidade angular dos ponteiros dos segundos de um relógio, o que você me falaria? Velocidade angular dos ponteiros dos segundos de um relógio. Você me falaria o seguinte, ó, velocidade angular dos ponteiros dos segundos do relógio, o ponteiro ele faz 360 graus em 60 segundos. Então, o ponteiro dos segundos faz 360 graus em 100 segundos. Isso dá, se eu dividir um pelo outro, dá 6 graus por segundo. Então, cada vez que o relógio faz tic, 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 ele faz 6 graus. 6 graus por segundo. Fechou? E nós também sabemos que velocidade angular, que eu represento por essa letra ômega, ela vale 2π sobre t, que é justamente a conta que eu fiz agora. Ó, ponteiro dos segundos dá uma volta completa, que é 2π, em 60 segundos. Então, 2π sobre t é a minha velocidade angular. Fechou? Foi essa conta que a gente fez. E, sabendo que frequência é 1 sobre t, e t está aqui, ômega também pode ser 2π vezes f. Então, essas formulinhas de movimento circular, você já sabe. Então, tem que lembrar, que relembrar. Fica com elas na cabeça. Anota aí no teu caderninho de novo para mim, porque a gente vai utilizar, certo? Beleza? Sucesso, povo! Vamos lá. O que é um movimento MHS? O movimento MHS que a gente vai estudar é um movimento oscilatório. Então, eu falei do pêndulo que é assim, né? Mas também, outro movimento interessante, olha só. Imagine que eu tenho essa bolinha, que é aquela bolinha ali, num movimento circular nesse sentido, que é exatamente o que eu coloquei ali. Beleza. Todo movimento circular, ele pode ser visto como um MHS. Se você entender essa parte, acabou tudo. Todo movimento circular pode ser visto como MHS. Como assim, professor? Imagine, tem a bolinha fazendo isso aqui, e daí eu coloco uma luz de cima, pode ser uma lanterna, professor? Pode, uma luz de cima para baixo. Você concorda comigo que a sombra que essa bolinha vai projetar no chão, ela vai fazer assim, ó. Concorda comigo? É a sombra dessa bolinha que vai ser projetada no chão vai fazer um MHS. Sacou? Então, todo o movimento circular pode ser resumido ao MHS. E todo MHS pode ser resumido no movimento circular. O que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai juntar as duas coisas. A partir do movimento circular, que você já sabe, a gente vai desenhar tudo para um MHS. Sucesso? Beleza? Então, vamos lá, povo. Desenha para mim, se puder. Desenha esta figura que está na tua tela para mim. Deixa eu te dar outro exemplo de MHS rapidão. Ó, outro exemplo é isso aqui, ó. É o que a gente vai chamar, e começa a chamar a partir de agora, de sistema massa-mola. Sistema massa-mola, a ideia é o seguinte, eu tenho uma massa e eu tenho uma mola. Por isso que é chamado de sistema massa-mola, sacou? Enfim, beleza. E daí eu vou fazer assim, ó. Eu vou pegar essa massa e vou trazer ela pra cá. E vou soltar. Quando eu soltar, você concorda comigo que essa massa fica fazendo assim, ó? Este movimento aqui, ó. Concorda? Isso é MHS. E é isso que vai acontecer com esta bolinha aqui, ó. Esta bolinha, que é a sombra desta aqui, ela vai ficar fazendo esse movimento aqui. Então, quando eu falo da sombra da bolinha, pessoal, pra que de achos eu vou estudar a sombra da bolinha? Pois é, eu vou estudar a sombra da bolinha porque isso é um exemplo. Que eu posso generalizar para outros exemplos. Que eu posso generalizar, inclusive, para o sistema de pêndulo depois. E daí eu posso criar um relógio. E daí eu posso fazer várias coisas. E eu vou te mostrar a aplicação disso aqui no espaço. Vai ser um negócio bem louco, bem legal. Então, ó, eu vou estudar isso aqui, que eu vou generalizar depois para o sistema massa-mola, para o sistema de pêndulo e por aí vai. Certo? Então, desenha, se puder, esse desenho aí, dá um pause e desenha exatamente este desenho aqui. Ó. E a gente vai fazer ciência. Bum! Isso é massa.
Isso é, você vai ficar o bichão agora. Tá, prof, eu tenho este movimento circular, né? Isso. E eu quero transformar este movimento circular neste movimento aqui, ó. O que eu vou fazer? Primeiro, se eu quero transformar o movimento circular num movimento que é em linha reta, o que eu estou fazendo? Ó, o movimento em linha reta, você sabia isso aqui, ó, S igual a S0 mais VT. Lembra disso? Beleza, eu tenho a mesma equação para o movimento circular, que é θ igual a θ0 mais ômega t. É a mesma coisa, ó. Só que uma é em linha reta e o outro é em movimento circular. Ao invés da velocidade em linha reta, eu tenho a velocidade angular. Tempo é o mesmo tempo. Ao invés de posição inicial, eu tenho o ângulo inicial. E ao invés de posição final, eu tenho o ângulo final. Professor, ele começou daqui. Então a posição inicial dele, o ângulo inicial dele é zero. Então esse θ0 vale zero. Então lembre-se que eu posso usar isso aqui, tá? θ0 mais ômega t. Fechou? E daí, ao invés de usar θ, já que no teu material tem φ, eu vou usar φ. Mas é a mesma coisa, tá? Eu só vou trocar a letrinha aqui. Vai ficar φ, φ0. Beleza? O que é isso aqui? É o ângulo inicial. Ângulo inicial que a gente chama de fase inicial. É onde a bolinha começa no meu movimento circular. E isso aqui é fase final. Fase final. Professor, se ele começou aqui no meu movimento circular, pois é, o φ0 vale 0 grau. Se ele começou aqui, ó, o φ0 vale 90 graus, que vale π sobre 2, sacou? Então, dependendo de onde ele começar, você vai colocar valores diferentes no φ0. Beleza, prof. Só que eu quero transformar este movimento circular, que é algo que eu já sei, e você também, em um movimento periódico aqui embaixo. O que eu vou fazer? Olha só, vê se faz sentido, ó. Neste ponto aqui, essa bolinha está nessa posição. Beleza, prof. O raio, que é essa distância do centro até aqui, é a mesma para todos os lados, certo? O raio a gente vai chamar de amplitude do movimento. Então, a amplitude do movimento, que é o raio, no meu movimento circular, é a mesma coisa. Beleza? Tá. Quando a bolinha está nessa posição no movimento circular, quer dizer que no meu movimento em linha reta, ela vai estar nessa posição aqui, ó. É isso que quer dizer esses dois desenhos, tá? Ela está fazendo isso. Quando está aqui, ela está aqui. Então, o que eu quero saber? Quando está nessa posição, eu quero saber qual que é a posição dela em linha reta. Eu quero saber esse cara aqui, ó. Se eu quero saber esse cara aqui, eu posso usar o cosseno deste ângulo, que é o cosseno de φ, para saber esse cara. Então, olha só o que eu vou fazer. Ó. Peraí, deixa eu só te falar todos os termos ali. Show. Esquece aqui por enquanto e vem comigo, ó. Cosseno de φ é igual a cateto adjacente, que é o x, sobre a hipotenusa, que é o raio. Sacou? E o raio é o que a gente chama de amplitude. Então, no lugar de R, eu vou colocar A de amplitude, tá? Beleza, prof. Daí, ó, o x, que é a minha posição lá, vale x é igual a vezes cosseno de φ. Opa, é φ, professor, não tem tracinho, não tem F ali. Cosseno de φ. Beleza? E daí, para eu chegar na equação da elongação, que é o nosso objetivo para essa aula, o que eu vou fazer? No lugar do φ, eu posso colocar toda essa galera aqui. Vai ficar assim, ó. X, para eu saber a posição da bolinha em qualquer tempo que eu quiser, eu faço A vezes o cosseno. Quem que é o φ? É φ0 mais ômega vezes o t. E acabou, meu querido. Ô, minha querida, acabou. É isso. Essa é a equação da elongação. Eu consigo saber a posição dessa bolinha no meu MHS em qualquer tempo que eu quiser. Professor, o que é esse ômega aqui? Esse ômega é velocidade angular. Só que ele pode vir nas questões com 3 nomes diferentes. Já anota aí para mim? Ele pode vir em com velocidade angular. Ele pode vir como frequência angular. Ou ele pode vir como pulsação. Então eu já vi essas 3 palavras falando a mesma coisa, que é esse ômega aqui, certo? O que é o φ0? O φ0 é o ponto que ele começou. Se ele começou daqui, ele começou do ângulo 0.
Se ele começou daqui, ele começou do ângulo 90, daí você colocaria ali 90 graus, que é π sobre 2. Se ele começou daqui, ele começou do 180. Se ele começou do 180, eu vou colocar ali π, sacou? E por aí vai. Beleza, então, e o A, professor? O A é justamente a amplitude. A amplitude é o máximo, que é o raio deste movimento aqui. Então, a gente chegou na equação da elongação. Chegamos, tá aqui, ó. A vezes cosseno de φ0 mais ômega vezes t. Qual que é teu objetivo? Entender perfeitamente esta equação aí e saber chegar. Então, você vai treinar nesta aula, chegar nesse cara aí. Professor, como que você chegou nisso aí? Eu sei dessa equação do movimento circular uniforme, que é a mesma do sorvete, só que no movimento circular. E eu peguei um pontinho aqui qualquer, fiz o ângulo φ e daí eu cheguei nessa equação. Então, teu objetivo é treinar, chegar nessa equação. Não faça nenhum exercício, só treine chegar nessa equação. Show? Beleza? É isso. Para esta aula, está louco de bom. Valeu, povo. Até a próxima, então. Tchau!